lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Olha aqui, olha o início dessa palavra. Mateus 13, 16 diz assim, ó: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Você sabe que de Jesus para cá, abriu uma porteira. De Jesus para cá, as janelas do céu se abriram, e milagres têm acontecido de uma forma muito grande, gente. Então nós temos visto nos nossos dias, você, por exemplo, você tem acompanhado e tem visto aqui, coisas que profetas do passado quiseram ver e não viram. Vocês têm ouvido coisas que os profetas e homens justos do passado não ouviram e vocês estão ouvindo hoje. Então nós somos bem-aventurados, sabia disso? Jesus falou, bem-aventurados nós somos. E ele continua dizendo: atendei, pois, a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe se foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha, coloca na palavra todos os que ouvem, essa frase, todos os que ouvem a palavra. Quando, por exemplo, uma pessoa, ela está mudando de canal, e cai no canal da igreja, e ela começa a ouvir e a ver, e ela critica, fala mal, resmunga, e muda de canal, essa aí é aquela que ouviu, mas não compreendeu. Ao passo que nós temos aqui pessoas que ligam pela primeira vez. Elas veem a palavra, ouvem e compreendem, aceitam, vêm na igreja e são abençoadas. Mas tem pessoas que ouvem, veem os milagres e não compreende, fica revoltada, faz críticas, faz comentários pejorativos, fala mal do apóstolo, porque elas não entendem, elas não conseguem absorver o que eu e você absorvemos. E a Bíblia compara, Jesus ele fez uma comparação, que estas pessoas são aquelas cuja semente caiu à beira do caminho. Se perdeu. Você mesmo já deve ter falado de Jesus ou da igreja para muitas pessoas que zombaram, que criticaram. Essas são aquelas cuja semente está caindo à beira do caminho. A pessoa não dá razão, o diabo arrebata imediatamente o que foi semeado para não produzir fruto nenhum. E o mundo, infelizmente, tem vivido isso, gente. Não entendem, não compreendem, são ignorantes. A palavra ignorante não é normalmente, as pessoas interpretam como estupidez. Não, ignorância é a pessoa que não sabe, que não conhece, que não entende. O que não entende, ele é ignorante. Essa é a primeira parte da semente. Vamos continuar. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Uai, bispo, então, um coração rochoso é a pessoa que recebe logo com alegria? É. Tem muitas pessoas, quando você fala de Deus, elas se alegram. Você fala de Deus, elas não rejeitam, não. Não, elas ouvem, elas escutam. Recebem com o que, igreja? Com alegria.
Mas, porém, olha lá, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Não tem raiz em si mesmo. O que quer dizer isso? O terreno, ele tem terra, mas também tem o quê? Rocha, pedra. Ela recebe com alegria, ela não rejeita não. Mas isso é de pouca duração. É aquela coisa, o fogo de palha. A palha pega fogo? Pega ou não pega? E pega rápido? Maravilha, rapidinho. Mas a duração é pouca. É a pessoa que se empolga. Isso acontece muito na igreja. A pessoa fica empolgada, ela recebe um milagre, ela vê as pessoas recebendo milagres, ela fica feliz, mas na verdade aquilo ali é um momento apenas. Porque vindo a angústia, as perseguições, por causa da palavra, ela logo se escandaliza. Essa perseguição, o que seria isso? O diabo, ele persegue aqueles que são de Deus. O diabo procura, sabe, de alguma forma escandalizar a pessoa. Ele procura mostrar os defeitos da obra, os defeitos da igreja. A igreja tem defeitos? Tem? Não, claro que tem. Ué, a igreja tem defeitos. Vai ter gente que reclama, tem gente que vai no banheiro, reclama do banheiro da igreja. Tem gente que reclama do banco da igreja. Tem gente que reclama que o som está alto. Outra hora reclama porque o som está baixo. Se o ar-condicionado está ligado, reclama que está frio. Se desliga o ar, reclama que está quente. Tem gente que reclama porque a igreja é longe. Tem gente que reclama porque a igreja está perto demais da casa dela, está incomodando. Então, é aquele negócio, ela sempre vai encontrar um defeito. Ah, eu não gostei desse bispo. Ah, eu não gostei do apóstolo. Ah, eu não gostei da... Aquele obreiro me olhou atravessado. Me olhou meio de banda. Não gostei, não. Tem gente que é encrenqueira. Tudo ela arruma uma confusão. Se termina cedo, ela acha ruim. Se termina tarde, ela reclama que o pastor está demorando com a reunião. Então, são pessoas que recebem com alegria, mas elas, por qualquer motivo, se escandalizam. Qualquer coisa é motivo para ela se decepcionar. Você sabe que a questão do escândalo é a decepção. A nossa confiança tem que estar em quem, igreja? Em Deus. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. Nós temos homens, pessoas que estão trabalhando na obra. Eu trabalho com muitas pessoas do meu lado, mas eu não posso focar a minha fé e a minha confiança em homens. Eu tenho que focar a minha fé e a minha confiança em quem? Em Deus. Porque o homem decepciona. Ou não decepciona? Ah, decepciona, gente. Decepciona. Mas Deus não. O homem falha, mas Deus não falha. Então, eu aprendi a focar a minha fé e a minha confiança em Deus. Em Deus. Aquele que tem o coração com terra e rocha, que é a segunda semente, ela recebe com alegria. Ela não rejeita, não. Mas só que isso dura pouco. Qualquer coisa é motivo para ela se escandalizar, qualquer coisa é motivo para ela ficar chateada, qualquer coisa é motivo para ela ficar angustiada. Não fala da angústia aí? Em vindo a angústia? Coloca aí, olha lá. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o diabo ele vai perseguir mesmo, gente. Você acha que o diabo vai ficar em casa, vendo você, sendo abençoado e batendo palmas para você? É claro que não. Ele vai tentar tirar você da presença de Deus, ele vai perseguir você, ele muitas vezes vai usar alguém para tentar tirar a sua fé,
para fazer você olhar a igreja ou os homens de Deus com maus olhos. Ele vai trabalhar no intuito de que você não permaneça na presença de Deus. E isso acontece até com pastores e com bispos, sabia? Não é só o povo, não. Tem pastores e bispos se escandalizando e abandonando a obra. Não é só membro, não, obreiro, não. Toda hora tem um ou outro abandonando. Toda hora está acontecendo isso aqui. Se escandaliza por alguma coisa. Muitas vezes reclama, eu não estou sendo reconhecido, não veio o meu trabalho, não sei o quê, ou está frio na fé. E acaba o quê? Saindo. Então nós temos que tomar muito cuidado, gente. Jesus está voltando, gente. E o diabo sabe disso, ele pressente que o tempo dele está se esgotando. Então ele está trabalhando forte também, para tirar as pessoas da presença de Deus. Vamos continuar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que quer dizer a palavra infrutífera? Que não produz fruto. A planta está ali, a árvore está ali, só que ela o quê? Não produz fruto. O fruto é o resultado. E nós temos que dar frutos. Aliás, Jesus quer que venhamos dar fruto. Aquele que dá fruto, ele limpa para produzir mais fruto ainda. Então, essa semente, ela caiu numa terra, mas ela cresceu junto com os espinhos. Ou seja, esta pessoa deixou crescer junto no coração dela os cuidados do mundo. Coloca lá, os cuidados do mundo. Deus semeou, e a semente, ela está crescendo. Mas junto, o mundo também crescendo. É aquela pessoa que parte do coração dela é de Deus, parte do coração dela ainda está ligado ao mundo. Por exemplo, o que quer dizer o batismo? Sepultamento da velha criatura e o surgimento de uma nova criatura, uma nova vida lá, a piscina batismal ali. Então, quando nós mergulhamos simbolicamente a pessoa, imergindo-a nas águas, é como se estivesse sepultando nas águas uma pessoa mundana, e ao tornar a trazê-la à superfície, vem uma pessoa nova. Então o mundo morre para ela. Se até então o mundo era atrativo, não é mais. Se o mundo a fascinava, não fascina mais. Gente, esse mundo que eu e você conhecemos vai passar. Os céus que conhecemos vão passar também. Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então esse mundo vai acabar, isso vai passar. Então nós não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Olha lá, passará o céu e a terra. Isso aí vai acontecer. Então você não pode colocar o coração nesse mundo, no fascínio das riquezas. É claro que Deus quer que você seja próspero, que você seja abençoado, que você tenha uma vida regalada, que você coma bem, vista-se bem, more bem. Você tenha o melhor dentro da sua casa, mas você não pode deixar que o fascínio das riquezas encham o seu coração, ou seja, que você se deixe levar pelo que o mundo tem a oferecer para você, porque é pura ilusão, gente. Essas pessoas, elas não conseguem produzir frutos.
a palavra fica infrutífera no coração desta pessoa. Não tem fruto, não tem resultado. Ela está na igreja? Está. Mas, assim como ela está na igreja, ela também está no mundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Lá e cá. Ela quer conviver bem nos dois lados. Gente, a Bíblia diz, não se pode servir a dois senhores. Não adianta você querer agradar o mundo lá fora, gente, e agradar a Deus aqui dentro. Isso não existe. Ou bem você é do mundo, ou bem você é de Deus. Você não pode conviver, não, eu estou aqui na igreja, estou buscando a presença de Deus, mas lá fora eu tenho as minhas amizades, eu tenho a minha vidinha lá fora, meu convívio e tal, e aquela coisa toda, né? Isso não existe. A nossa fé, o que acreditamos e até a maneira que vivemos, não tem nada a ver com esse mundo, igreja. O mundo lá fora é sujo, é podre. As pessoas lá fora, de cada 10 palavras, 9 é palavrão, falando mal dos outros, criticando. Isso não tem nada a ver com a gente. O nosso palavreado é sadio. As pessoas lá fora se prostituem, se misturam. A gente aqui dentro não faz isso. Faz, igreja? Não, espera aí. O cristão, ele valoriza o casamento. O incrédulo lá fora, uma bagunça danada. Não tem, sabe, não tem regra, não tem disciplina. Nós somos diferentes. A Bíblia fala da diferença, sabia disso? O apóstolo estava pregando isso hoje de manhã. Existe uma diferença, igreja, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não é lá em Malaquias 3,18, olha lá. Então vereis outra vez a diferença lá, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Não é igual. O que serve a Deus é de um jeito, o que não serve é de outro. Não é igual. Ah, bispo, eu quero ser igual lá fora. Então você vai entristecer o Espírito de Deus, porque Deus não tem nada a ver com esse mundo. Jesus, quando veio aqui em carne e osso, ele viveu no mundo que nós vivemos. Viveu ou não viveu? Viveu. Ele trabalhava, ele era carpinteiro, ele tinha profissão, tinha lá a família dele, tudo. Mas ele não se misturou, gente. Ele não participava dos pecados do mundo. Não. Você pode muito bem conviver neste mundo, mas sem se contaminar com o mundo, gente. Nós somos o sal da terra, não esqueça disso. Eu e você somos o quê? A luz do mundo, gente. Nós não podemos ser trevas. Você e eu não somos da escuridão, nós somos da luz. Nós somos de Deus, igreja. Você é de Deus. E se você ainda não é, você pode ser se quiser. Eu sei que tem pessoas me acompanhando pela televisão agora, e poxa, bispo, eu estou vivendo uma vida tão errada, está tudo de perna para o ar na minha vida. É possível mudar? É possível sim. Só que você tem que deixar essa palavra entrar no seu coração. Nós temos aqui casos de pessoas que aceitam a Jesus dentro de uma cadeia, numa penitenciária. Eu pergunto para você, o povo que está lá na prisão, eles estão lá por acaso? Coincidência? A maioria realmente cometeu crimes, fez coisas erradas, por isso que está lá. Mas tem pessoas que mesmo lá dentro, elas acabam aceitando a Jesus e começam lá dentro a ter uma vida diferente, gente. Mesmo lá naquele lugar tão sujo, elas começam a ter... Aqui, ó, o bispo Dalton, o bispo Manuel, né?
os dois aqui, ó, fica ali um do lado do outro, por favor. Esses dois aqui, os dois bispos, eles fazem um trabalho. Um está de gravata amarela, outro de gravata verde e amarela lá. Os dois ali, eles fazem um trabalho, gente, que é um dos mais difíceis nesta obra, que é o trabalho da evangelização carcerária. O trabalho deles é difícil, gente. Não é qualquer um que tem a coragem que eles têm, o peito que eles têm e o amor que eles têm para fazer isso aí, não. Não é fácil. Não é fácil. Todo mundo tem isso aí. O trabalho deles é difícil. Eu dou muito valor ao trabalho deles. E lá dentro, quando uma pessoa se converte, bispo, ele já começa a mudar o procedimento dele lá dentro, não é isso, rapaz? Rapaz, bispo, com certeza. O procedimento é outro, a cabeça é outra, né, bispo? A pessoa entra ali com uma cabeça totalmente diferente, né? Quando passa a aceita o Senhor Jesus, passa a fazer parte da obra, né, da palavra de Deus, começa a transformar a pessoa. E os outros presos percebem a diferença, não percebe, bispo, papais? Sim, senhor. O apóstolo estava pregando sobre o IP de manhã e eu lembrei disso aí. A diferença é muito grande, bispo. E é prazerosa fazer a obra, porque a gente vê a mudança na vida deles. O apóstolo deu um exemplo interessante do IP. Quando você vê a árvore do IP, ela se destaca das outras, né? Pelas flores. Coisa linda, quando você olha assim, coisa linda. É diferente. A pessoa, quando aceita Jesus, ela fica diferente. E não é diferente na aparência, não é isso não. É na maneira de agir, nas palavras dela, na conduta dela. As pessoas percebem paz na pessoa, percebem que é uma pessoa conciliadora, não é encrenqueira, arruaceira. Não, ela é de paz, ela é de Deus. Então, você e eu temos que ter dentro de nós essa consciência. Nós não podemos nos deixar levar pelo fascínio desse mundo, igreja. Você liga a televisão lá, se você não souber separar a programação, você vai sujar seu coração, sabia disso? Por isso que nós temos o programa da igreja. Você tem que saber o que você assiste na televisão. Eu não vou dizer para você que você tem que assistir só o programa da igreja, não. Mas se você quiser assistir alguma outra programação, você tem que selecionar, senão você vai sujar, vai contaminar seu coração. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Então, essa semente aí, ó, que foi sufocada pelos espinhos, é exatamente a pessoa que quer conviver com o mundo e conviver com Deus ao mesmo tempo. Não dá fruto. Fica como igreja? Infrutífera. Olha lá. Aí vem agora a quarta semente e última. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Frutifica. Ei, coisa maravilhosa. Produz fruto. A 100, ou seja, 100 vezes mais. A 60, 60 vezes mais. Ou a 30, 30 vezes mais. Você vê o que produziu menos, produziu 30 vezes mais. Que coisa, hein? A palavra tem que ser compreendida. Você quer ver uma das coisas que eu me esmero muito, que eu peço muito a Deus, é que quando eu pregar a palavra, você entenda o que eu estou falando. Porque muitas vezes a gente tem no coração a palavra, mas e transmitir essa palavra? É um dom, sabia disso? Falar e a pessoa entender o que está sendo falado. Porque não adianta nada você vir à igreja, não adianta você acompanhar a programação, se o pregador pregar e você não entender. Não adianta. A pessoa tem que sair da reunião entendendo, compreendendo a palavra. E eu peço a Deus, Senhor, me dá esse dom, porque só isso, o que muda a vida da pessoa é a palavra, gente. O que faz você produzir fruto é a palavra. Se você não entender a palavra, você não produz. Coloca de novo lá. Coloca de novo. Ah lá.
O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. O diabo, ele não quer que você compreenda, porque ele sabe que se você compreender, se você entender, você vai produzir muito fruto, gente. Muito fruto. As coisas vão acontecer na sua vida assim, ó, sabe? De uma forma natural. É bênção de manhã, é bênção de tarde, é bênção de noite. Você vai estar dormindo e as bênçãos caindo em cima de você. Oh, coisa boa. Você está dormindo e Deus está cuidando de você. Aí quando você acorda, está cheio de bênçãos ao seu redor. Mas isso aí é para aqueles que compreendem, igreja. Se a pessoa não compreender, ela... Aí volto a falar aquilo, o ignorante é o que não compreende. Por isso que a gente tem que pedir a Deus paciência. Quando alguém fala mal da igreja, critica, ela simplesmente é o quê? Uma ignorante, uma pessoa que não sabe o que está falando. E eu e você, que compreendemos, temos que ter paciência com essas pessoas. Por isso que aquela pessoa que ela não tem firmeza, ela se escandaliza por qualquer coisa. Fazem um comentário e a pessoa já fica escandalizada. O diabo fala a verdade ou fala mentira? Ele é um mentiroso. Então, se você ouvir a palavra do diabo, você está perdido. E você acha que o diabo vai usar pessoas para falar mal ou para falar bem da obra? Claro que é para falar mal. Então, se você é uma pessoa firme em Deus, você não vai dar ouvidos às palavras do diabo. Não. Você vai dar ouvidos à palavra de quem? De Deus. Então pode falar o que quiser por aí, problema deles. Eu não vou abrir mão da minha fé por causa de ninguém. É assim que você tem que ser. Você tem que ser uma pessoa de opinião. Você não pode comer pela mão dos outros, gente. Você tem que se alimentar da palavra de Deus, gente. Está aqui, ó. Palavra de Deus, é isso aqui, ó. Que tem que ser o seu alimento, a sua fonte de inspiração, de onde você tira forças. Palavra de Deus. Se você ficar ouvindo a palavra dos outros por aí, se você ficar ouvindo fofoca, você está perdido. O que mais tem no mundo é fofoca, gente. Por isso que eu gosto daquela palavra, acho que é Eclesiastes que diz, né? Não se dê ouvido a tudo que se dizem. Deus está alertando isso, ó. Olha lá, vamos ver lá na palavra, na íntegra. Olha lá. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Olha lá. Não apliques o coração. Nem tudo que você ouve por aí, você pode dar atenção, igreja. Porque o que mais tem por aí é mentira e fofoca. Se você der ouvidos a isso, você está perdido. O que nós temos que ter atenção e dar ouvidos? A quê? A palavra de Deus. Por isso que essa quarta semente, ela produziu muito fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Sabe por quê? Porque caiu numa boa terra. A pessoa compreendeu. Ela entendeu. Compreensão é uma das coisas que tem faltado nos nossos dias, sabia? Tem faltado, muitas pessoas não têm entendido bem, não têm compreendido bem o papel delas, o que Deus espera delas. Deus espera muito de você, sabia disso? As pessoas ficam normalmente esperando muito de Deus, mas Deus também tem expectativas com relação a eu e você. Deus também espera muito de nós. E muitas vezes nós é que decepcionamos a Deus. Deus nos decepciona, igreja? Não. Mas nós muitas vezes deixamos a desejar. Mas Deus não. Então o entendimento tem que partir de mim e de você. Peça a Deus isso. Aliás, Tiago, né, o livro de Tiago fala, se alguém falta sabedoria, peça a Deus. Ah, bispo, tem hora que eu não tenho muita sabedoria não, o que eu faço? Ah lá,
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, gente. Pede a Deus sabedoria. Pede a Ele para abrir a sua mente, para você entender as coisas, compreender as coisas. Aí você vai ver que a sua vida vai... Gente, você vai dar tanto fruto, gente. Sem entendimento, sem compreensão, ninguém produz fruto. Volta de novo lá na palavra do semeador, por favor. Volta lá. Ah lá. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então significa dizer que se eu não compreender a palavra, eu não vou produzir fruto. Exatamente, é isso mesmo. Uma das razões pelas quais tem pessoas que são como árvores sem fruto, é porque elas não compreendem a palavra. Isso não tem nada a ver com grau de escolaridade, se você estudou muito ou não, se você tem nível superior, se você frequentou uma universidade, se você tem curso disso ou daquilo, tem nada a ver, não é isso que eu estou falando não. Não é a sabedoria do mundo não, gente. É a que vem de Deus, entender as coisas de Deus, a vontade de Deus. Quem entendeu? Vocês entenderam? Se você compreender isso realmente, você vai dar muito fruto, gente. Você vai ficar espantado com a quantidade de bênçãos que vão vir na sua vida, gente. Você quer ver uma coisa interessante? Tem gente que não consegue compreender o que é o batismo, e não se batiza. O diabo consegue colocar na cabeça dela que ela não precisa se batizar. Isso não é verdade. Não, mas eu fui batizado quando eu era bebê. Eu também fui batizado quando eu era bebê. Quem foi batizado quando eu era bebê, quando era criança? A maioria de nós, né? Eu falei isso aqui ontem para o povo. Você lembra quando você foi batizado quando você era bebê? Não! Não, você lembra sim, gente, fala a verdade. Não lembra, não? Dizem, eu não sei quem era não, mas quando a gente é batizado assim, quando o bebê tem um padrinho, não tem? Padrinho e madrinha, não é isso? Eu não lembro, não. Outro dia eu fiquei pensando, tentando lembrar, eu não consegui lembrar. Por quê, hein? Porque a gente era bebê, a gente não lembra de nada. Nem eu, nem você tomamos essa decisão, foram os nossos pais que decidiram por nós, não foi? Levou a gente lá na igreja, o padre foi lá, pegou um pouquinho de água, jogou na cabecinha da gente, não foi? Mas eu não tomei essa decisão, nem você. Alguém tomou por nós. Só que o batismo nas águas não é assim. A decisão tem que ser sua. A decisão tem que ser da pessoa. Isso aí é outra coisa que você está colocando aí, corta isso aí. Isso aí é outra palavra. A decisão é minha e sua. Quer ver? Jesus foi batizado com quantos anos? 30 anos. Por que ele não foi batizado quando ele era bebê? Não, ele foi apresentado no templo. Inclusive, hoje de manhã nós apresentamos várias crianças aqui, ungimos com óleo. Elas foram batizadas? Não. Foram apresentadas, é diferente. Então tem gente que não aceita ter que se batizar. Não, eu não vou batizar. Eu já fui batizado, o padre já jogou água na minha cabeça lá e está tudo bem. Eu vi a foto. Mas não foi você que decidiu isso. Então esse batismo não tem validade. E se você morrer sem ser batizado, você vai para o inferno. Você tem que entender isso. Mas se você não aceitar o batismo, você está condenado. Jesus falou, ele deu uma ordem, que nós fôssemos batizados. Então nós temos que ser o que, igreja? Batizados. E tem gente que não aceita, não compreende, não concorda. É aquilo, é a pessoa que não compreende a palavra, não vai dar fruto.
Quem entendeu a palavra? Diga graças a Deus. E glorifica, gente, bem forte o nosso Deus.